Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um Desvendando a Bíblia. E eu quero começar perguntando para você, você já ouviu falar sobre os fariseus e os saduceus? Eles aparecem várias vezes nos evangelhos, especialmente quando Jesus está ensinando ou sendo confrontado. Mas afinal, quem eram esses grupos? E o mais importante, o que a história deles tem a ver com a gente hoje? E hoje, no Desvendando a Bíblia, nós vamos entender quem eram os fariseus e os saduceus e descobrir o que Jesus queria nos ensinar através deles. Queridos, na época de Jesus, o povo judeu vivia sob o domínio do Império Romano. E dentro da religião judaica havia dois grupos influentes. E o primeiro desses grupos era o grupo dos fariseus. Eles eram muito respeitados pelo povo, acreditavam na lei de Moisés, nas tradições orais e queriam viver de forma pura e correta diante de Deus. Já os saduceus eram um grupo religioso e político. Era uma elite religiosa e política que havia na época. Estavam ligados ao Templo de Jerusalém e às classes mais altas. Eles aceitavam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, e não acreditavam em anjos, espíritos ou na ressurreição dos mortos. Os fariseus tinham respeito popular, os saduceus o poder político. E apesar de tantas diferenças, quando o assunto era Jesus, os dois lados se uniam para questionar e confrontar o Filho de Deus. E quando olhamos para a postura de Jesus, ele nunca condenou o zelo dos fariseus pela lei, mas sim a hipocrisia deles, de viver apenas de aparências. Em Mateus 23, 27, Jesus falou o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos. E aos saduceus, Jesus respondeu quando negavam a ressurreição: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Em outras palavras, ter conhecimento sem vida espiritual é vazio. De nada adianta saber muito se o coração está distante do Senhor. E o ensinamento de Jesus também ele nos faz refletir sobre a questão de não vivermos de aparência. Os fariseus, eles aparentavam piedade, enquanto eles viviam uma vida distante do discurso. E Jesus, quando ele aparece, a Bíblia diz que ele é conhecido pela sua autoridade, porque ele falava e ele vivia o que ele falava. Então Jesus, ao confrontar a hipocrisia dos fariseus, ele nos faz refletir sobre uma vida de discurso e de prática, de acordo com aquilo que nós declaramos ou confessamos ou pregamos. Hoje, talvez a gente já não use mais os nomes fariseu ou saduceu, mas se a gente olhar bem, o comportamento deles ainda existe bastante. Quando vivemos só de aparência, tentando parecer espirituais, agimos como os fariseus. Quando deixamos de crer no sobrenatural ou tentamos limitar o poder de Deus à lógica humana, estamos sendo como os saduceus. Jesus nos chama para viver uma vida de fé real, que une conhecimento e presença, verdade e poder, palavra e espírito. Os fariseus e saduceus ficaram na história, mas o ensinamento deles continua mais atual do que nunca. Que o Espírito Santo nos ajude a ter um coração sincero, um coração que busca não apenas entender a Bíblia, mas viver o que ela ensina todos os dias. Porque a verdadeira fé não está nas regras, está em um relacionamento vivo e real com o Senhor Jesus. E esse foi o nosso Desvendando a Bíblia de hoje. Até o próximo quadro, porque conhecer a palavra é o primeiro passo para que nós possamos viver o propósito de Deus.